para cantar, para tocar, para zelar da igreja. Não precisa ser um sacerdote para orar pelos outros, mas depois de Cristo todos nós podemos ser sacerdotes em nome de Jesus. Podemos conduzir os cultos, a adoração ao Senhor. Então tudo isso é maravilhoso, poder nos reunir aqui nesta noite. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, 9 a 13. Estamos chegando ao final dos estudos da oração dominical. É possível que eu ainda volte para fazer uma conclusão de toda a oração, embora na próxima quarta-feira, Miqueias, Wendel, eu e Natanael estaremos na nossa reunião do presbitério, mas na outra quarta-feira voltaremos, se Deus quiser, para fazer a conclusão de toda a oração. Mas certamente os irmãos estarão aqui e estarão intercedendo por nós. Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor. Antes de ler a palavra do Senhor, só comunicando que sábado é aniversário da SAF, tá? Junto com os outros avisos, né? Então eu queria que os irmãos, as irmãs divulgassem isso para a igreja e nos fizéssemos presentes aqui para nos alegrarmos com as nossas irmãs. 49 anos de organização. Vai ter um pregador novo aqui, 56 anos. Eu até fico assim, às vezes, preocupado, né? Depois de 16 anos, chamar o próprio pastor para pregar no aniversário da SAF ou das outras sociedades, igual tem acontecido, só mesmo aqui, né? Para acontecer. Mas é uma honra para mim estar com vocês aqui. Nós estaremos juntos adorando o Senhor. Então, por favor, divulgue, ore e participe, tá bom? Então vamos lá. Mateus 6, 9 a 13. Vamos ler juntos mais uma vez, que é a oração dominical. Leamos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos repetir o 13. E não deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Esse é o 7º estudo que nós fazemos na oração dominical. Nós começamos um estudo introdutório, tratando do Pai Nosso, que estás nos céus. Depois falamos da primeira, da segunda, da terceira, da quarta e da quinta petições. E agora encerramos então com a 6ª petição, que é uma petição muito interessante e que nos ensina muito. E eu quero trabalhar um pouquinho com vocês aqui. Podem compartilhar, podem perguntar. Vamos crescer juntos, porque aqui o professor é o Espírito Santo do Senhor e nós aprendemos juntos. Nosso tema é com medo de pecar. Pensando nessa expressão, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, então tracei o tema com medo de pecar. Existe um programa televisivo, eu não sei de onde, nem de quando, nem de como, se funciona ainda, se não. Só vi alguns flashes desse programa, não é brasileiro, que creio eu ele tenha sido criado pelos agentes do inferno. Chama-se A Ilha da Tentação. Casais, namorados ou noivos, decidem testar a fidelidade um do outro, e lá eles são colocados separadamente, um grupo das mulheres e um grupo dos homens. No grupo das mulheres são colocados homens sensuais, e no grupo dos homens são colocados mulheres sensuais, para que sejam provocados ao extremo. E a informação que eu tive é que poucos saem de lá com
o namorado ou a namorada ou com o noivo e a noiva. Normalmente há a traição e há a separação, até mesmo pode haver reconciliação depois, mas há traição. É muito comum a gente pensar na vida da gente como se fosse forte para alguma coisa, como se a gente pudesse tomar conta da nossa própria vida espiritual, e às vezes esquecemos que somos fracos e precisamos cuidar muito da nossa vida, do nosso coração. A oração de Jesus, que Jesus ensinou então no versículo 13, esta última petição, e não nos deixe cair em tentação, ela traz para nós alguns ensinamentos profundos e nos exorta à vigilância e trata da nossa fraqueza diante da pecaminosidade, mostrando, apontando a nossa própria natureza diante das tentações que surgem. Quando você olha para esta expressão, e não nos deixes cair em tentação, você já tem aqui uma tradução mais explicada, porque na verdade a tradução mais literal é: e não nos conduza à tentação. E não nos conduza à tentação. O sentido é um pouquinho diferente de não nos deixar cair simplesmente. A ideia de não nos deixar cair simplesmente é você estar na tentação e dizer: Senhor, não me deixa pecar. Mas o versículo, ele é: não nos induza à tentação. Então nós temos aqui na sexta petição algumas lições que eu quero compartilhar. Primeiro, que a sexta petição revela o quão fraco somos diante das tentações. Quando Jesus ensinou aos discípulos a orar, pedindo a Deus que não lhes induzissem, ou seja, não lhes deixassem participar, que a tentação não viesse, que os livrasse da tentação. O primeiro sentido é este: que nos livre da tentação, não nos induzas à tentação. Ele está justamente apontando para um coração que é de certa forma linkado ao Senhor e que não deseja pecar, ao reconhecer que, ainda que esteja em Deus, exposto à tentação, ele poderá cair e pecar contra o Senhor. Então é um desejo de um coração linkado, de um coração próximo, de um coração dominado por Deus, que não quer pecar. Mas ao mesmo tempo que este coração não quer pecar, ele tem noção da fraqueza pessoal e da possibilidade de pecar se passar na tentação. Então ele busca este anseio para não pecar contra o Senhor. Este pedido aqui, a sexta petição que trabalha o nosso coração, nos traz aqui não só este ensinamento positivo de que eu não quero pecar contra o Senhor, mas também me leva para o contrário disso. Eu preciso entender isto. Assim como a vinda de Jesus aqui na terra traz com ele salvação e ao mesmo tempo condenação, também quando eu manifesto o desejo de que o Senhor me poupe das tentações para que eu não peque contra o Senhor, o contrário disso também é verdadeiro. E eu anotei aqui Hebreus capítulo 10, 26. Olha só a seriedade do contrário daquele que não se preocupa em obedecer o Senhor. Você tem o crente com um desejo de obedecer o Senhor, e você tem aquelas pessoas que não querem obedecer o Senhor. Então, capítulo 10 de Hebreus, versículo 26 em diante, ele trata de uma seriedade que eu queria deixar para que a gente pense, medite um pouco sobre isso. O título é: o castigo do pecado voluntário. E aí tem uma palavra aqui: deliberadamente. É interessante porque usa-se muito esse termo numa reunião conciliar,
nós vamos deliberar sobre um assunto, nós vamos decidir um assunto. Então ele começa, porque se vivermos deliberadamente ou decisivamente, o que significa isso? Eu decidi. Se viverdes decididamente, então eu decidi fazer em pecado, viver em pecado. Então como é que funciona isso? Eu sei que é pecado, alguém me disse, Deus não quer, mas eu decido fazer. Quando eu faço isso, eu estou colocando o meu ego acima do Senhor. Eu estou colocando os meus princípios, os princípios pessoais, acima do Senhor. Eu estou colocando a minha vontade acima do Senhor. O Senhor determinou, mas eu não vou obedecer. Por quê? Porque eu acho que não devo obedecer. Eu acho porque isso não é bom para mim. Eu acho que isso, eu acho que aquilo, e vou colocando então os meus princípios, a minha vontade, e eu decido sabendo, Deus proíbe isto, ou ordena aquilo, e eu decido ou fazer o que Ele proíbe, ou não fazer o que Ele ordena. Olha só o que diz o autor aos Hebreus, depois de ter falado isso. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Isso aqui, irmãos, é extremamente grave e sério. Se eu não tenho o desejo se eu tenho o desejo de não pecar contra Deus, eu terei automaticamente o desejo de não pecar. Então eu decidirei não pecar, ainda que possam acontecer pecados pontuais. É o que está na primeira epístola de João, capítulo 2. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, ali é um pecado pontual. É quando você está vivendo e de repente você pensou, ou falou, ou fez, ou não fez algo que deveria, ou fez algo que não deveria, e logo em seguida você cai em si. Não é uma decisão de pecar. Ele diz, olha só a gravidade, não resta sacrifício pelos pecados. Esta pessoa está condenada. Se não tem sacrifício para ela, então ela está condenada. Olha só o que ele continua dizendo. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Ao invés de ter o sacrifício para ela, há uma expectação de um juízo terrível, iminente, não eminente, mas iminente, ou próximo a acontecer. Perceberam então por que Jesus disse que o nosso coração deve ser reinado pelo desejo de não pecar contra Deus, a ponto de não querer nem passar pela tentação? Por causa disso. Olha o que ele diz ainda: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Se na lei de Moisés, com a testemunha de 2 ou 3 pessoas, a pessoa morre sem misericórdia, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que... Aí veio uma coisa importante: quando a pessoa decide pecar, olha o que ele está fazendo. Decide calcar é você pisar e esfregar. Calcar aos pés o Filho de Deus. É como se pisar em Jesus e ainda esfregar. Profanou o sangue da aliança, com o qual
foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Aí ele encerra o 31. Leia, por favor, o 31. Horrível. Jesus sabiamente diz: vocês precisam odiar tanto o pecado que devem pedir a Deus para que as tentações sejam evitadas. Aponta para a fraqueza do homem e para o desejo de servir ao Senhor sem pecar. A segunda lição é que nós devemos recorrer ao Senhor por esta ajuda quando isto acontece. Veja bem, não nos deixes cair em tentação, ou não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Aqui é o seguinte, você pede a Deus para não acontecer, para que o Senhor o livre disso. Mas se o Senhor não o livrar da tentação, que o Senhor o livre na tentação. E eu não quero, Senhor, passar pela tentação, porque sei que sou fraco e o risco de pecar é grande. Mas se o Senhor me permitir passar pela tentação, que o Senhor me proteja do mal. E aí há uma discussão deste mal, se é o mal do pecado, da tentação, ou se o mal, aí vem com um artigo, o mal seria o próprio Satanás. Só que não tem como separar muita coisa aqui do mal do mal. O mal é mal e o mal é Satanás. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte: Senhor, não me permitas passar na tentação, mas se for permitir, me livre de Satanás, me livre de cair, me livre de pecar. Esta expressão, me livrar de pecar, parece um pouco estranha, mas não é. Porque quando nós olhamos, por exemplo, o Salmo 86, versículo 11, nós entendemos o que o salmista Davi estava ensinando em alinhamento com o Senhor Jesus. Ele diz, leiam por gentileza: ensina-me, para que você ande na verdade do Senhor. Ele tem que fazer o que para você? Lhe ensinar. E para você temer só o nome dele, você precisa que ele coloque temor no seu coração para isso. Disponha o meu coração para só temer o teu nome. Outra oração de Davi que retrata isso é a oração de confissão no Salmo 51, e eu vou apenas aqui a partir do versículo 7, purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Eu dependo do Senhor para me purificar, eu dependo do Senhor para me lavar. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Agora presta atenção, versículo 10, leiam. Cria Qual que é a primeira petição do versículo 10? Criar o quê? Um coração puro. Mas não sou eu que tenho que purificar o meu coração? Ou não? Quem purifica o coração é Deus ou eu? O Senhor dispõe o meu coração, o Senhor cria em mim um coração puro, e Ele ainda fala, não só isso, mas renova dentro de mim um espírito firme. Um espírito firme. Não me repulses, versículo 11, da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, porque se o Espírito se ausentasse de nós, nós seríamos os piores pecadores deste mundo.
restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer, voluntário. Então Davi está dizendo que ele precisa da operação de Deus no seu coração, porque de outra sorte ele não conseguiria nem temer só o Senhor e nem ter um coração que agradasse ao Senhor com a alegria da salvação. Mas só que em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, você encontra a maneira como Deus faz isto. Ele diz assim no versículo 12, podem ler: assim, pois, então vem cá, agora na boca do apóstolo, Deus está dizendo para você e para mim e também para os filipenses que nós devemos o quê? Desenvolver a salvação. Então uma responsabilidade nossa. Foi por isso que Davi disse então, coloca temor, disposição no meu coração para temer. É por isso que ele disse, dá um coração novo, dá um espírito novo. Agora olha o versículo 13. Porque como isso funciona? Deus age soberanamente, conduzindo a nossa história, movendo a nossa vontade para que a nossa vontade esteja de acordo com a vontade dele e desenvolvamos o seu projeto de salvação em nós, de tal forma que eu obedeço ao Senhor, porque Ele me faz obedecer, mas eu não obedeço ao Senhor contrário à minha vontade. Eu quero obedecer ao Senhor. Então ele coloca a vontade de obedecer ao Senhor para realizar a sua própria vontade. E dessa forma ele atua em mim, dirigindo a minha vida, dirigindo o meu coração, dirigindo a minha história. Então ele pode sim me fazer ter o desejo de não pecar, a ponto de, sabendo da minha fragilidade, não entrar na tentação, fugir da tentação. Mas se eu passar a tentação, eu preciso clamar para que Ele me dê forças para que eu não caia na tentação. E essas questões aqui, irmãos, agora eu preciso parar um pouquinho, porque isso aqui é muito interessante. É muito interessante porque nós somos tentados, diz Tiago, o irmão do Senhor, não é nem por Deus, nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Vocês já viram um defunto clamar no meio da madrugada? Ô gente, traz um cafezinho quente para mim que está frio aqui. Estou com fome. Está todo mundo lá comendo um pãozinho lá de madrugada porque ficou com fome. Aí o morto diz: traz um pouquinho para mim aí, por favor. Não, ele não tem fome. Ele não é tentado a comer. Ele não tem vontade de comer porque está morto. Isso significa que à medida que eu estou morrendo para a carne, eu tenho mais vontade de servir ao Senhor. Mas ao mesmo tempo que eu tenho mais vontade de servir ao Senhor, eu sei que ainda existe uma natureza em meu coração. E aí eu tenho que buscar evitar, pedir ao Senhor que me livre da tentação. Mas se eu passar na tentação, que Ele me livre do mal, de cair na tentação, no engodo de Satanás e pecar contra o Senhor. Esse é o significado dessa sexta petição. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal.
Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês que parece, gente, eu vou repetir isso sempre, mas é real. Entre tantas coisas, nós somos tentados a deixar em segundo plano as coisas de Deus. Nós pensamos, o que nós vamos sacrificar? Vamos sacrificar o nosso salário? Não. Vamos sacrificar a nossa família? Não. Se tiver de escolher, vamos escolher então um dia de culto para que seja sacrificado, porque eu não posso nem deixar de ganhar mais dinheiro e nem deixar de me divertir e nem descansar. Mas eu posso deixar a Bíblia de lado, a oração de lado e a congregação de lado. Lembro-me de um local que tinha um homem, oficial da igreja, que chegava atrasado para o culto 15 minutos. O conselho mudou o horário de 19 para 19h30. Ele continuou chegando 15 minutos atrasado. E parece que eu estou ficando chato. Não, eu sou chato, nasci chato, pode ficar tranquilo, não estou ficando não. Mas a maneira que eu olho o culto a Deus revela quem é Deus para mim. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou repetir. Se eu não me importo de ficar chegando atrasado, se eu não me importo de ficar prestando atenção, lendo, acompanhando e adorando o Senhor, isto revela que Deus é secundário para mim. Tenho certeza absoluta que você não gostaria de convidar alguém que você quer, que ama, para o seu aniversário, para as 20 horas, e ele chegará atrasado, ficar no canto, ficar desligado e sair ao final sem conversar com ninguém. Tenho certeza absoluta que você não gostaria. E muitas vezes agimos assim para com Deus. Deus, hoje não dá. Hoje não dá porque eu atrasei um pouquinho aqui. Atrasou por quê? A minha pergunta é, quando você vai viajar de trem, você deixa para chegar 15 minutos depois do horário? De ônibus, 15 minutos depois do horário? Para aqueles saudoso tempo que podíamos andar de avião, chega atrasado no aeroporto? Pelo contrário, você chega bem cedo para fazer o check-in. Eu estou falando de um detalhe, mas que envolve todos os outros. Tem algo que eu sou mais fraco e eu dou força para aquilo. Quem aqui já conversou com um participante do AA, Alcoólicos Anônimos? Olha, ele não toma nem a água em copo americano. Sabe por quê? Para não se parecer com a bebida alcoólica que ele era viciado. Se ele tiver com sede, tiver um bar aberto, ele fica com sede, mas ele não entra no bar para tomar água, para saciar a sede. Porque ele sabe da fraqueza dele. Ele sabe que se ele passar ali, corre-se o risco dele. Então são tentações que nós precisamos identificar na nossa vida e buscar evitar. E aí fecha o versículo 13 dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É aceito entre os teólogos que esta parte final, se você olhar, está até entre colchetes, não fazia parte da oração direta de Jesus, mas que era uma chamada doxologia. É um fechamento de adoração ao Senhor,
diante das orações. Mas existem alguns manuscritos também, certo? E era-se usado isso aqui, principalmente no meio do segundo século, da Didaquê, você tem essa parte aqui escrita. O William Hendrickson, ele usa uma expressão muito interessante, que esta parte que é considerada como a doxologia, como fechamento da oração, que talvez Jesus não tenha falado, não sejam palavras de Jesus, mas tenha sido acrescentado, é algo que está ligado diretamente a toda a oração. E ele diz o seguinte: você poderia orar da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, porque tu reinas, o reino é teu, teu é o reino. Venha o teu reino, porque tu reinas. Seja feita a tua vontade, porque tu és o Rei Supremo. Então toda a oração, ela está envolvida, como se fosse resumida nessa doxologia, apontando para o reino supremo de Deus. Se tem alguém que pode atender a nossa oração, é aquele que reina supremo. Se tem alguém que pode atender a nossa oração, é aquele que tem todo o poder, é o próprio Deus. Satanás tem poder? Tem, mas é um poder limitado. Deus nos deu alguns poderes dentro da nossa vida de ação, mas são poderes limitados. Descendo agora mesmo, Damares e eu conversávamos sobre a questão de você estar conversando aqui agora, não sabe se amanhã está sendo velado. Não é verdade? A gente não sabe. E graças a Deus não sabe, senão a gente ficaria angustiado, né? Mesmo querendo morar com o Senhor, a gente ficaria um pouco angustiado com a morte. Mas a gente não sabe do amanhã. Então Deus tem o poder supremo, Ele não tem o poder limitado, Ele não tem o poder com parte. Não é alguém que deu um poder para Ele, porque se alguém der o poder para Ele, esse alguém tem mais poder do que Ele. Então Ele é o poder que deixou e entregou alguns poderes à sua criação, dentro do desenvolvimento, mas Ele domina este poder dado. Então por isso você pode orar ao Senhor, e a glória é dele, e é isso que eu quero pegar para a gente fazer uma conclusão de toda a oração, dentro desse conteúdo, porque a glória é de Deus, tudo é para a glória de Deus, nada é para você nem para mim, tudo é para Deus. Hoje de manhã, na nossa reunião de oração, e eu quero conclamar, se você pode, se você tem disponibilidade, você é convidado a orar conosco aqui. Hoje a gente falava justamente sobre essa ação maravilhosa de Deus, dentro daquilo que Deus faz para a sua glória. Efésios 1, de 1 a 14, você encontra por 3 vezes a ação do Pai em eleger, predestinar e adotar para o louvor da glória da sua graça, a ação do Filho em redimir, morrer e redimir para louvor da glória de sua graça, a ação do Espírito em convencer e selar e guardar para o louvor da sua glória, da glória da sua graça. Tudo está envolvido para com Deus. Então a motivação, quando eu oro pela cura de alguém, se a cura daquela pessoa está em primeiro lugar na minha vida, a motivação está equivocada. Eu preciso orar sim, para que quando aquela pessoa for curada, antes da vontade da cura dela, é para que as pessoas, ao verem a cura daquela pessoa, saibam que quem curou foi Deus e glorifiquem a Deus, a glória dele, o poder dele, a majestade dele. Deve ser a nossa motivação, porque a glória é toda do Senhor. Tudo que existe, a criação, a história da redenção, tudo gira em torno da glória do nosso Deus. Agora, pare um pouquinho e olhe para o conteúdo desta oração e olhe para o conteúdo da nossa oração. Então eu lhe conclamo a continuar orando pelos detalhes da sua vida, detalhes mesmo,
pelo copo de água, pelo cafezinho. Se bem que agora cafezinho, agora é orar por uma coisa grande, né? Porque o cafezinho está caro. Mas orar pelo cafezinho, orar pela sua comida, pela sua roupa, por sua proteção, tudo, os detalhes da sua vida. Só que em igual tempo, gaste orando para que Ele mova o seu coração, para de tal maneira que tudo que Ele lhe der, Ele seja reconhecido como Deus glorioso, majestoso, poderoso, onipotente, supremo da sua vida. Para que, ao olhar assim, Deus é gracioso para com você, Deus tem poder porque Ele efetuou na sua vida. Não é você é só o instrumento, o objeto que recebe uma ação para que as pessoas vejam a glória de Deus. Que você pense nisso, Somos fracos e passivos ao pecado. Por isso devemos buscar ajuda ao Senhor e desejar que nem mesmo a tentação nos alcance. Mas se ela nos alcançar, que peçamos ao Senhor, que busquemos no Senhor o livramento de cair, de pecar e de desobedecê-lo. O Senhor é eterno, Ele reina supremo, Ele é o Todo-Poderoso e é glorioso, e não divide a sua glória com ninguém. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma contribuição? Não há